Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E a cada semana parece que o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos está mais distante. Apesar da reunião na Suíça com a assinatura do acordo de 14 pontos, suspendendo sanções de Washington ao Irã, no último domingo instalações militares estadunidenses no Bahrein e no Kuwait foram atacadas. Teherã afirma ter realizado a ofensiva em retaliação ao ataque do ditador imperialista Donald Trump ao território sul do Irã. O comando do exército estadunidense afirma ter bombardeado o território iraniano por causa de um navio do Panamá que foi atingido por drones ao tentar atravessar o canal de Hormuz sem autorização. Após essas hostilidades, o Irã e o governo Trump suspenderam os ataques e restabeleceram o trânsito no Estreito de Hormuz. Anteriormente, o Irã havia exigido o fim das hostilidades no Líbano e ameaçou cobrar taxas ou atacar embarcações que não utilizassem rotas específicas no Estreito de Hormuz, o que levou a retaliações do ditador Trump. As duas partes negociam um acordo de paz mais duradouro no Catar nesta semana. A escalada de violações do acordo de paz também está acontecendo entre Israel e Líbano. No domingo, Israel afirma ter matado militantes armados do Hezbollah. O governo libanês acusou o governo sionista e genocida de Israel de ter violado o cessar-fogo e o acordo de entendimento assinado em Washington. O documento tinha como objetivo restaurar o controle de áreas piloto ao exército libanês. O governo sionista e genocida de Netanyahu se comporta como dono da razão em todas as suas violações de acordos e invasões de territórios, que deveriam ser respeitados como soberanos. Com a ajuda e proteção do governo imperialista de Donald Trump, invade, mata e expulsa civis libaneses com o intuito de transformar os locais em assentamentos sionistas. Um projeto higienista que tenta inclusive apagar a memória dos povos da região que não aderiram aos costumes e religião dos radicais ortodoxos. Assim como foi feito em Gaza, Netanyahu tenta expandir o território que foi imposto na região por um acordo com a Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial. Se os líderes mundiais não se posicionarem energicamente contra essa ofensiva, outros países se sentirão no mesmo direito e o mundo vai se transformar num grande campo de guerra. O território venezuelano sofreu um terremoto de grande magnitude na quarta-feira passada. Foram 2 tremores de magnitude 7.2 e 7.5 na escala Richter, no intervalo inferior a 1 minuto, causando destruição em várias cidades do país, principalmente na costa central e na região de Caracas. Segundo estimativas feitas através de imagens de satélite, quase 59 mil prédios estão possivelmente danificados. Na segunda-feira, dia 29, houve outro tremor de terra, mas desta vez de magnitude 4.6, atingindo o litoral norte do país a 30 quilômetros de Caracas. Até agora, 1.719 pessoas morreram, 5.034 estão feridas e 15.866 pessoas estão fora de suas casas. A presidente interina do país declarou estado de emergência. Tremores secundários continuam a atingir o país, o que aumenta o risco de novos danos. O novo tremor aconteceu enquanto equipes de resgate locais e internacionais corriam contra o tempo para encontrar sobreviventes nos escombros. Mesmo com as chances de encontrar sobreviventes diminuindo a cada hora, equipes de resgate ainda encontravam pessoas vivas em montanhas de destroços, dando às famílias angustiadas um breve sopro de esperança. As primeiras 72 horas após um desastre natural são cruciais para os esforços de resgate. Especialistas acreditam que, depois desse prazo, a tarefa de encontrar sobreviventes se torna mais difícil. Mesmo assim, os socorristas salvaram 33 sobreviventes no domingo, de acordo com o governo. A CSP com Lutas manifestou toda a solidariedade ao povo venezuelano, às famílias das vítimas e aos milhares de trabalhadores e moradores que perderam parentes, amigos, casas e meios de subsistência. O Brasil já enviou múltiplos aviões carregados com toneladas de equipamentos, mantimentos, medicamentos, purificadores de água e equipes especializadas em busca e resgate. A China anunciou amplo apoio financeiro e logístico para o suporte às vítimas.
O governo Trump diz ter enviado 300 milhões de dólares para ajudar o país, que ele mesmo invadiu e raptou o presidente, num ato de quebra de soberania sem motivo, que ainda assombra o mundo. Para ajudar com doações, é preciso entrar em contato com o consulado da Venezuela para receber as orientações. E ontem o Brasil se mobilizou em prol do fim da escala 6x1 e redução de jornada de trabalho sem redução do salário. O povo foi às ruas num claro recado ao presidente do Senado: nós não aguentamos mais ser explorados. Os protestos no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre tiveram alta adesão por parte dos trabalhadores. Em Belo Horizonte, a categoria se concentrou no centro da cidade para dar um recado a Davi Alcolumbre: nós temos direito a viver, não só trabalhar. É um verdadeiro absurdo o que o presidente do Senado tem feito com a PEC, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho sem diminuir os salários. Primeiro, ele passou a PEC da escravidão, uma proposta da extrema-direita que acaba com os direitos trabalhistas, propondo uma remuneração por hora trabalhada. Felizmente, o senador Otto Alencar, presidente da CCJ, avisou que vai priorizar a PEC que acaba com a escala 6x1 por ter começado a tramitar antes. Do contrário, a proposta escravagista da extrema-direita já teria avançado, inclusive para a votação no plenário. Ontem, em sua mesa diretora, o senador Davi Alcolumbre reclamou estar sendo chamado de inimigo do povo. Infelizmente, este senador é o pior inimigo do povo, travando uma proposta por pura maldade que vai beneficiar a grande maioria dos trabalhadores do país. A máscara da austeridade do governo Zema acaba de cair com a divulgação das empresas beneficiadas pela renúncia fiscal do estado de Minas Gerais. O discurso de Estado quebrado do governador Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, sempre serviu apenas a um propósito: justificar o arroxo salarial dos servidores públicos e o sucateamento dos serviços essenciais para forçar privatizações e terceirizações em benefício de doadores de suas campanhas. Além disso, o governo de Minas Gerais concedeu inacreditáveis 22 milhões em isenções de imposto para uma empresa da família do próprio ex-governador. Ou seja, o dinheiro que serviria para a melhoria de serviços públicos essenciais à população, aumento de salário dos servidores, que atualmente beira o ridículo, está sendo utilizado pela empresa da família de Zema para abatimento de impostos. O perdão milionário à família de Zema não é um caso isolado. É a política fiscal da extrema-direita que concentra a riqueza nas mãos de pouquíssimos. Dados publicados na semana passada pelo portal da Transparência do governo de Minas Gerais indicam as empresas beneficiadas com isenções do ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Na lista, apenas 20 empresas concentram quase 40% de todas as isenções fiscais do Estado. Na prática, existe um pequeno clube de grandes empresários que estão deixando de pagar bilhões em impostos com o aval do governo e transfere a conta da crise para a classe trabalhadora e para a população mais pobre de Minas Gerais. O Estado não está quebrado, ele está sendo saqueado. Mas o que mais chama atenção é que as grandes mineradoras não aparecem no topo da lista de maiores beneficiadas. Isso se explica por causa de manobras tributárias ainda maiores e legislações federais, como a Lei Candir, que já isentam as exportações de minério. Uma legislação federal que há muito tempo já deveria ter sido revogada. Essas empresas que deixam um rastro de destruição ambiental e ceifam vidas em tragédias anunciadas continuam lucrando de forma astronômica e devolvendo migalhas para os cofres públicos e para a sociedade mineira. Ontem, Macaé Evaristo denunciou as condições de risco de incêndio que as escolas estaduais estão passando porque o governo Zema Simões reduziu a verba da educação em 400 milhões de reais entre 2024 e 2025. É revoltante saber que alunos estão em condições precárias, enquanto Minas dá mais de 25 bilhões de reais em isenção de impostos para empresas. E as operações Rejeitos e Parkour da Polícia Federal indiciaram o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração e mais 16 empresários, funcionários públicos e consultores. O esquema usava planos de recuperação ambiental para encobrir a extração ilegal de minério na mina Granja Corumi, em Belo Horizonte. A quadrilha esperava lucrar mais de 2 bilhões com o crime ambiental. Empresários, servidores públicos, consultores e geólogos fraudaram planos de recuperação ambiental para manter a exploração de minério de ferro no local. Segundo o relatório da PF,
os infratores utilizaram o Plano de Recuperação de Área Degradada, PRAD, e o Plano de Fechamento de Mina, PFM, instrumentos criados para recuperar a área degradada para esconder a extração comercial de minério. Enquanto a fiscalização acreditava que a mina passava por recuperação ambiental, o grupo explorava a área, afirma a polícia. A organização utilizava documentos oficiais de recuperação ambiental para justificar intervenções que, na verdade, tinham como objetivo a extração de minério de ferro. A atividade provocou danos ambientais na Serra do Curral, área que é protegida por tombamento. Entre os impactos estão a destruição da nascente do córrego Taquaril, a abertura de cavas fora dos limites autorizados, a falta de recuperação da vegetação e possíveis contaminações ao lençol freático. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar se apresenta denúncia à Justiça. E a Prefeitura de BH continua sua retaliação aos trabalhadores em educação municipal que fizeram greve para conseguir frear a farra das OSCs. Enquanto o governo Damião queria entregar parte pedagógica das escolas municipais a organizações da sociedade civil, que nada mais são do que empresas privadas disfarçadas de ONGs, os trabalhadores fizeram uma mobilização obrigando o prefeito a negociar e impediu sua viagem para os Estados Unidos a fim de acompanhar a Copa do Mundo de futebol. Desde então, a PBH e a SMED estão punindo estudantes e trabalhadores em educação que estão em reposição, não permitindo a liberação em jogos do Brasil na Copa do Mundo. Uma retaliação mesquinha que atinge estudantes que não tem nada a ver com a mobilização. Neste ano, a SMED publicou uma portaria que define as regras para o funcionamento das unidades. O que chama a atenção, mais uma vez, é o total desrespeito à capacidade das escolas de se organizarem e o foco evidente em discriminar trabalhadores grevistas e não grevistas. A portaria determina que as escolas poderão liberar os estudantes desde que haja reposição nas aulas. No entanto, determina que essa reposição não poderá ocorrer aos sábados. O documento é explícito ao estabelecer que as turmas que ainda têm dias letivos a serem repostos não poderão ser dispensados nos dias de jogo. Isso significa que, dentro de uma mesma escola, algumas turmas poderão ser liberadas e outras não, unicamente porque ainda tem dias de reposição decorrentes da greve. A própria portaria institucionaliza uma diferenciação inaceitável entre estudantes e entre trabalhadores. As escolas continuam autorizadas a organizar atividades para que os alunos assistam às partidas na própria unidade. A grande pergunta é: por que não pode liberar os estudantes e repor esse dia em um sábado com uma atividade esportiva ou pedagógica da qual eles participem, por exemplo? Temos a resposta, e ela é estritamente política. Não pode porque é preciso punir os grevistas que lutam pela qualidade da educação. Afinal, foram eles, com a mobilização, que impediram o prefeito Álvaro Damião de viajar para acompanhar a Copa. E o Congresso Nacional continua sem dar trégua ao povo brasileiro. A nova investida dos inimigos do povo foi protocolada ontem por Magno Malta, Flávio Bolsonaro e sua turma. Se refere ao requerimento de urgência para votar o projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar no país, chamado de homeschooling. O projeto foi aprovado em 2022 na Câmara dos Deputados. Há poucos meses da eleição, os senadores de extrema-direita se articulam para votar o projeto em urgência para evitar, assim, a tramitação na Comissão de Educação da Casa. O cúmulo do absurdo, aprovar um tema delicado como esse sem passar pela Comissão de Educação. Se o presidente do Senado acatar o pedido de urgência, o texto vai diretamente para a votação no plenário. O pedido foi feito por Magno Malta e apoiado por Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, Damares Alves, Hamilton Mourão, entre outros inimigos da educação. Desde 2022, esse grupo tenta de diversas maneiras autorizar o homeschooling no país, tentando incluir a liberação, inclusive durante a aprovação do PNE, do Plano Nacional de Educação, e do Sistema Nacional de Educação. Felizmente foram derrotados. Essa pauta era o carro-chefe em educação durante o governo do golpista e presidiário Jair Bolsonaro. Os parlamentares que se mobilizam pela pauta defendem que as famílias têm direito de escolher como querem educar seus filhos. Em 2018, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que a prática não é ilegal, mas precisa ser regulamentada para ser permitida. O projeto em tramitação no Senado define que os pais, ao optar pelo modelo, deverão apresentar um plano de atividades e entregar relatórios semestrais que serão fiscalizados por uma escola. E só podem adotar essa modalidade os pais que tiverem ensino superior ou curso técnico. Centenas de organizações de diversas áreas se manifestaram contra a aprovação do homeschooling.
Elas defendem que os direitos constitucionais das crianças e adolescentes à educação, convivência social e proteção se sobrepõem à escolha dos pais e que o modelo amplia desigualdades educacionais, dificulta a identificação de situações de abuso, negligência e violação de direitos, além de reduzir o espaço de fiscalização do poder público na educação. Então, pressione o senador do seu estado para não aprovar esse projeto, que cria um abismo ainda maior na educação nacional. Voz da Comunidade. Nós tratamos muito, antes e durante a greve, da questão do apagão da educação. No Voz da Comunidade de hoje, nós vamos retomar essa temática e vamos conversar um pouco sobre essas questões. Uma das pautas da greve foi a falta de recursos para a manutenção das escolas. Nós vamos conversar agora com o professor Ronaldo, da Escola Municipal Lídia Angélica, que teve muita repercussão na imprensa em função de uma mobilização da comunidade escolar, denunciando a falta de manutenção no prédio. Ronaldo, que problemas são esses? No caso do Lídia Angélica, são problemas diversos, para além dos problemas que atingem a rede como um todo, questão assim da gente estar vivendo uma gestão assim que ela tira, né, vários recursos diretos para dentro da escola, de execução de atividades cotidianas, travando esse movimento. A negligência também com relação ao quadro de pessoal faz com que muitas escolas fiquem sem trabalhadores, mas no caso específico do Lídia, o que acontece é que a estrutura do prédio da escola, ela vem num processo de deteriorização há muitos anos já. E uma comunidade de pais se organizou e foi questionar a direção da escola, porque há muito tempo que não se pintava as paredes da escola, porque as janelas estavam quebradas, oferecendo risco de corte para os estudantes, para os trabalhadores, porque alguns blocos de banheiro não tinha porta, fiação exposta, totalmente destruídos, fora uma rede pluvial danificada, que quando chove a escola fica toda alagada. Então são situações diversas que o Lídia enfrenta e aí os pais questionaram a direção para poder manter o prédio num padrão adequado para receber os estudantes. E como se deu o envolvimento das famílias nessa questão? A direção informa então para esse grupo de pais que sim, que ela fez as solicitações e apresenta lá para esse grupo de pais os orçamentos que foram feitos e as solicitações lá para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Educação, para os órgãos competentes. Isso fez então com que as famílias se mobilizassem então para poder cobrar uma resposta da Secretaria de Educação, do prefeito, da cidade, né, que são os responsáveis diretos aí pelas escolas. Então houve essa mobilização das famílias junto a alguns vereadores e eles cobraram então aí uma resposta da secretária. Foi feita então uma reunião onde a secretária junto com os vereadores, junto com alguns representantes dessas famílias e a direção da escola, Lídia Angélica, e nessa reunião então foi mais uma vez exposto lá todos os problemas e foi tirado dali algumas proposições para que essas obras iniciassem, né, e fosse solucionada a situação lá do Lídia Angélica. Bom, o que a gente pode perceber da prefeitura é que, a partir dessa pressão aí das famílias, né, nas redes sociais e junto com a mídia também, que a situação acabou aparecendo aí nos telejornais, nas mídias, sendo reproduzido muitas vezes. E a prefeitura se moveu diante das denúncias que apareceram durante a greve? Então a prefeitura, em princípio, ela não se moveu. Ela só realmente deu uma resposta quando 2 vereadores da cidade fizeram visitas técnicas na escola e solicitaram então uma reunião com a presença da secretária para que ela pudesse esclarecer os motivos. E nessa reunião o que a gente pôde perceber foi uma fala ríspida, principalmente para com as famílias, e ríspida também para com os trabalhadores. E ela já abre essa reunião falando uma mentira, que a greve dos trabalhadores da educação era uma briga de sindicatos. Então ela já abre a reunião falando essa mentira, dando qual seria o tom dessa reunião, né? Então aí nessa reunião ela tentou elencar aí possíveis motivos para a situação da escola estar da forma como estava, mas o fato é que ela não apresentou respostas contundentes e nem apresentava também proposituras contundentes de solucionar a situação. Foi preciso aí um posicionamento firme aí das famílias, junto com os vereadores, junto
junto com a direção da escola, para que fossem tiradas algumas proposições, como a visita à escola, para se definir se o prédio seria interditado para uma reforma geral ou se seriam reformas parciais. Então, que fariam aí mais 2 reuniões técnicas para definir esses caminhos, e também ficaram de um mês após fazer uma reunião com as famílias para dar um retorno de como que está o andamento. E qual é a situação hoje? A gente já extrapolou esse um mês e não obteve ainda a resposta da prefeitura. E ao perguntar à direção, o que nos parece é que não está avançando. Parece que está sendo feita uma obra lá na quadra, que dá a entender que as obras estão acontecendo, mas todos os outros pontos correm o risco de cair no esquecimento. E como está a mobilização da comunidade neste momento? As famílias estão buscando assim, se mobilizar para poder não deixar que isso caia no esquecimento. Outra questão que tratamos muito sobre foi a questão da falta de professores. Uma das escolas que também teve muita repercussão foi a Escola Municipal Milton Lage. Nós conversamos com a professora Andreia, que também trouxe em outro momento aqui pra gente a situação da falta de professores na escola dela. A nossa escola, professor Milton Lage, ela fica na região Nordeste e já há algum tempo vem passando por diversos problemas que impactam assim diretamente no trabalho docente, desde falta de materiais, infraestrutura, muro da escola que já foi comprometido. Dentre esses vários problemas aí, o que mais afeta o dia a dia escolar é a falta de professor. Nós iniciamos esse ano de 2026 com falta de pelo menos 11 professores, de várias disciplinas, incluindo aí o professor / coordenador, porque na prefeitura quem assume o cargo de coordenador escolar é algum professor. E a gente não contou aí com esse professor que poderia exercer essa função. E aí iniciamos o ano de 2026 com falta de 11 professores, somando os 2 turnos. Lá funciona de manhã e à tarde do primeiro ciclo, do primeiro aninho ao 9º ano. São 14 turmas de manhã e 14 turmas à tarde. A nossa escola ela foi muito afetada por essa falta de professor. A escola se virava, colocando os funcionários de apoio educando para assumir a sala de aula, porque não tinha ninguém para poder ir, uma vez que a direção já estava em sala de aula, a vice-direção já estava em sala de aula, estava ali se virando como podia. Colocou aí as meninas que antes ainda trabalhavam pela MGS, apoio ao educando, eram elas que ficavam na sala com os alunos até que algum professor chegasse naquele horário. Então, houve dias em que determinada turma teve 1 ou 2 aulas e o restante dos horários, quem ficava lá com eles eram os trabalhadores, os apoios ao educando. A greve, de fato, fez a prefeitura se mover em relação à convocação de novos concursados. Mas temos informes que ainda não preencheu todas as vagas. Qual a situação atual na escola? A greve ela foi muito importante, principalmente pelo caráter de denúncia que teve, porque até então a população não sabia dessa situação. A população local do próprio bairro Jardim Vitória, porque é uma escola que fica no bairro Jardim Vitória, então foi muito importante a nossa greve para denunciar a situação que se encontrava a nossa escola, que iniciou o ano de 2026 com falta de tantas coisas e a principal delas que é a falta de professor. Então foi muito importante. Nós denunciamos, nós reivindicamos, já era de conhecimento da Secretaria Municipal de Belo Horizonte a falta desses professores. A nossa direção, a direção da nossa escola, ela já tinha avisado, já tinha mandado vários e-mails, ofícios comunicando isso e até então nada tinha sido feito pela Secretaria de Educação, de Belo Horizonte. E aí foi a partir de um ato que nós fizemos, que antecedeu um pouco a greve, manifestação em frente à escola, que as coisas começaram a se mover. Chegou ao ápice, assim, quando estourou a nossa greve, em que a gente conseguiu ter mais pessoas, mais professores, mais servidores denunciando essa situação que não era só na minha escola. Então isso tomou uma proporção maior. E isso foi um ganho muito grande nessa nossa greve de 2026. Então agora, após a greve,
45 dias de greve dura e cansativa, que gerou alguns resultados. Nossa escola resolveu em partes a situação. Chegaram algumas professoras lotadas. É uma lotação agora que é fixa, porque até então a Secretaria de Educação, por causa das nossas denúncias, juntamente com o sindicato, o movimento grevista, eles tinham enviado algumas pessoas, deslocado algumas pessoas que trabalhavam internamente na SMED para suprir a nossa necessidade. Houve aí algumas nomeações de professores e com essas nomeações alguns professores foram enviados lá para nossa escola. Não resolveu 100% da situação, porque hoje a gente ainda tem falta de coordenador, a gente ainda precisa de 3 coordenadores e 2 professores de educação física que não tem. E a escola continua se virando como pode. E é assim que tá. A gente conseguiu chamar a atenção para nossa escola, principalmente por causa do motivo principal, que é a falta de professores. Resolveu em partes. Só houve essa resolução, só houve essa medida aí por parte da Secretaria de Educação porque a gente se movimentou, porque a gente denunciou, porque a gente se fortaleceu enquanto grupo, enquanto categoria. Em partes, a nossa situação hoje, ela está um pouco melhor do que estava, por exemplo, em fevereiro desse ano. Eu quero agradecer ao sindicato por fazer parte dessa rede que não foge à luta e que continuará lutando por uma educação pública, digna, de qualidade para a nossa cidade de Belo Horizonte. Deixo aqui o meu abraço. Por dentro da questão. Boa tarde a todos os ouvintes do Voz na Rede. Hoje, no Por Dentro da Questão, iremos dar sequência a um diálogo sobre as questões da América Latina. Na semana passada, não conseguimos fazer uma conversa sobre a situação eleitoral do Peru e da Colômbia com o Fábio Posco, mas hoje vamos conseguir tratar desse assunto. Só para a gente contextualizar, o Peru terminou de contabilizar os votos do segundo turno da eleição presidenciais que ocorreram no dia 7 de junho, com os últimos resultados oficiais apontando para uma vitória da candidata de extrema-direita, Keiko Fujimori. O Peru vive neste momento uma nova onda de tensão com relação ao processo eleitoral. O candidato da esquerda, Roberto Sanches, e seu partido entraram na justiça alegando haver fraude eleitoral, em especial uma manipulação dos votos coletados no exterior. Uma situação semelhante também se passou na Colômbia, que teve o segundo turno no dia 21 de junho. O candidato de oposição, Abelardo de la Espriella, alcançou a maioria dos votos e derrotou o candidato do atual governo, Ivan Cepeda, por aproximadamente 1% de diferença dos votos. Entretanto, o atual presidente, Gustavo Petro, bem como o candidato, denunciaram uma suposta fraude eleitoral que também teria como foco os votos do exterior. Para a gente tratar um pouquinho mais do assunto, vou convidar o Fábio para fazer a sua análise sobre essas situações. Carol, primeiro, obrigado pelo convite. Queria dizer que esses 2 resultados eleitorais, eles, sem sombra de dúvida, representam uma derrota para a classe trabalhadora latino-americana e representam um ponto de apoio para a estratégia dos Estados Unidos de ter no hemisfério ocidental, ou seja, toda a América Latina, Canadá e Groenlândia, transformar meio no seu quintal. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente analisar um pouco mais esses processos para ver que essas vitórias da direita e extrema-direita, elas não têm uma base muito sólida. E isso aparece tanto nas eleições em si, como também nas propostas que esses candidatos vão buscar levar assim que tomarem posse. Então, para exemplificar isso, no caso do Peru, a Keiko Fujimori ganhou as eleições por 0,2% de diferença, sendo que esses 0,2% foram conquistados com os votos dos peruanos vivendo no exterior, sobre os quais há uma série de denúncias de fraude. E o Roberto Sanches falou que não vai reconhecer o resultado, mas o que demonstra que dentro do país, o fato é que ela perdeu a eleição. Então, o que a gente pode esperar desse processo? A gente pode esperar um amplo processo de resistência, particularmente do campesinato, povos originários, juventude nas cidades. Ou seja, eu diria que a Keiko Fujimori não vai ter paz. Ainda que há uma mudança institucional no Peru, que é caminhar para a formação de um parlamento bicameral que pode dar uma certa, digamos assim, estabilidade para quem quer que venha a ser eleito. Mas apesar disso, eu acho que vai ter muita resistência das ruas.
E na Colômbia, eu acho que vai se dar exatamente a mesma coisa. A diferença eleitoral foi mais folgada, foi de 0,8%, 250 mil votos, ou seja, houve uma vitória da extrema-direita. O resultado foi reconhecido pelo Ivan Cepeda, mas o que eu acho que é importante a gente ver aqui? Em primeiro lugar, entre o primeiro e o segundo turno, quem mais conquistou votos foi o Ivan Cepeda. Não foi o candidato da extrema-direita, o Abelardo Della Espriella. O que demonstra, olha só que interessante, o resultado, não sei se todos têm conhecimento aqui, mas a terceira colocada era uma candidata vinculada também à extrema-direita, a Uribe, que é uma figura muito tradicional da extrema-direita, com vinculações com narcotráfico, as milícias de lá, são as forças de autodefesa da Colômbia, mas quem mais cresceu eleitoralmente foi o Ivan Cepeda, mais ou menos o dobro. Ele avançou o dobro do que avançou o Abelardo. Por que isso ocorreu? Porque com o resultado da primeira volta, existiu uma ampla mobilização popular, em particular da juventude, algo que fez lembrar o Paro Nacional de 2021. O Paro Nacional foi um movimento muito espalhado pelas camadas populares, que consistia em assembleias em todos os bairros populares e manifestações de rua. Foi um processo bem intenso que teve na Colômbia. Então, o que me leva a crer que este fato, somado a um outro fato, que no segundo turno, nos bairros populares, os bairros operários de Bogotá, de Cali, a extrema-direita levou uma lavada, e também em áreas rurais, onde há mais auto-organização dos setores populares, como é o caso da região do Pacífico, eu acho que também o Abelardo Della Espriella vai ter muita dificuldade para governar, para implementar todos os seus planos. Dito isso, é importante ver que os dois candidatos que venceram têm o apoio do imperialismo estadunidense, têm o apoio do Trump, que vai fazer o que for possível para ajudá-los, para apoiar que eles implementem os seus planos. Mas eu acho que vai ter uma situação, viu, Carol, de muita polarização. É isso que vai caracterizar não apenas esses países, mas é o que está caracterizando toda a América Latina. Nesse ponto, Fábio, eu acho interessante duas coisas. Nós fizemos todo um acompanhamento aqui no Voz da Rede sobre a questão da Bolívia, que viveu algo muito semelhante, uma derrota da esquerda tradicional nas urnas, do MAS, que é o partido dos dois ex-presidentes, tanto Evo Morales como o que lhe sucedeu. Então, nós temos aí essa trajetória na Bolívia, mas com pouco tempo de governo, quando um candidato que nem era da extrema-direita, era da centro-direita, faz um aceno a reformas muito contundentes contra a população, em especial a população mais pobre, mais vulnerável, você tem uma mobilização que durou aí um mês e que parou o país, que demonstra isso, tem uma insatisfação e uma organização. Ao mesmo tempo, a gente vê uma mobilização do governo Trump 2, mas que também aconteceu no governo Trump 1, de orquestrar e estruturar candidaturas que sejam vinculadas aos seus interesses na América Latina. Então, a gente viveu isso na Argentina, com o Milei, a gente vive em alguma medida isso com os Bolsonaros no Brasil, a gente percebeu isso nos candidatos agora, tanto na Colômbia quanto no Peru, inclusive com uma celebração do Trump na sua mídia social, na mídia ele celebra, e outras candidaturas, inclusive uma derrota, teoricamente, no México, quando ele não consegue fazer uma candidatura de extrema-direita. Mas a gente vê que tem aí algo que começa também a demonstrar uma resistência, uma organização da classe trabalhadora, e acho que isso é importante também quando você diz que os governos não terão paz. Então, como relacionar essas coisas? Então, eu acho que é muito importante a gente ver que aqui na América do Sul, todos os governos da extrema-direita, eles estão enfrentando mobilizações populares. Então, o ponto alto é a Bolívia, que você citou. Imagina só você, há 7 meses, o Rodrigo Paz foi eleito, começou com uma série de medidas de austeridade, corte de subsídios que impactam os alimentos básicos, os combustíveis, ao mesmo tempo, reduzir impostos dos ricos e milionários, um projeto
projeto de lei para possibilitar que as pequenas propriedades rurais pudessem ser vendidas, comercializadas e dessa forma expropriadas do campesinato mais pobre. Então, uma série de medidas que acabou levando em que os movimentos que começaram a lutar de uma forma compartimentada terminassem por se unificar a partir de 1º de maio, num chamado da COB por uma paralisação geral, e ocorreu uma coisa espetacular. A greve geral não foi tão forte, não envolveu tantos setores de trabalhadores, ainda que envolveram alguns importantes, como é o caso dos professores. Mas o que deu a tônica foi os bloqueios de estrada, feito particularmente pelas organizações dos camponeses e povos originários. No ponto alto teve mais de 100 bloqueios de estrada. A capital do país, La Paz, nada entrava ou saía pelas estradas sem o aval dos piquetes desses bloqueios. Então, uma coisa extremamente poderosa. Mas tem também mobilizações muito importantes na Argentina, da juventude, os estudantes, dos aposentados, tem no Chile, tem no Equador. Então, o que a gente vê? Apesar desses governos terem sido eleitos, alguns deles recentemente, como foi o caso do Chile também, mas à medida que eles seguem a mesma cartilha que os governos anteriores, fossem eles da esquerda institucional ou da direita, todos eles seguem o mesmo programa econômico. Que programa é esse? Ele é um programa em que o papel da América Latina na divisão internacional do trabalho, como é que eu diria, muito reduzido e subordinado. Então, a América Latina, cada vez mais, ela tem o seu papel limitado e também se autolimita pelo papel dos seus governos a ser provedor de produtos primários. Como a gente vê aqui no Brasil, agronegócio, mineração, que em Minas Gerais é muito importante, mas em toda a América Latina, em geral, tem um peso grande, petróleo, gás, e também outra atividade econômica que tem muita força na América Latina, que é a produção de cocaína e distribuição, e por aí se organiza uma série de máfias. Infelizmente, nenhum governo, seja o da esquerda institucional, seja o da direita, se propõe a construir um projeto diferente para a América Latina. Nenhum deles. E poderia ser feito isso. Por exemplo, aqui no Brasil, olha só você, na América Latina, nós não temos nenhum país que tenha conseguido produzir inteligência artificial. Nenhum. Agora, a China, por exemplo, alguns anos atrás, o primeiro sistema de inteligência artificial que eles desenvolveram, que é o DeepSeek, ele custou cerca de 5 milhões de dólares. Isso em reais dá 25 ou 30 milhões de reais. O Brasil, todo ano, ele subsidia a produção agrícola em mais de 400 milhões de reais. Ou seja, você poderia, pegando um pedacinho disso, desenvolver um sistema brasileiro de inteligência artificial e começar a disputar os setores de ponta da tecnologia mundial. Mas nem o governo Lula, nem o governo Bolsonaro, nenhum deles tem qualquer perspectiva disso. Ao contrário, o que eles trabalham é para estrangular as áreas de pesquisa, as universidades públicas, a educação pública em geral. Eles terminam por condenar os países da América Latina, todos eles, a uma situação de decadência econômica, de perda de relevância econômica na economia internacional. Então, eu acho que esse é o pano de fundo do que está acontecendo, no sentido das classes trabalhadoras e populares terminam se enfrentando com quem tiver no poder, porque todos esses governos terminam por implementar essencialmente as mesmas políticas com algumas diferenças. Há diferenças, mas não há uma diferença de qualidade no sentido de romper essa situação da América Latina e possibilitar uma melhoria qualitativa do nível de vida da classe trabalhadora. E é interessante, Pablo, porque nós estamos vindo de um movimento, em que a América Latina teve vários levantes, várias situações, que a gente vê uma tentativa e uma ação do governo estadunidense, que é extremamente imperialista, de tentar sufocar qualquer resistência a ele, mesmo que seja uma resistência que, como você bem colocou, não é uma resistência de tanto antagonismo assim, é de uma tentativa de não ficar tão subjugado a este governo e a este governante. A gente vê aí uma situação, inclusive no que se trata do México, que temos um governo teoricamente popular, progressista, que se inicia com um operário e que agora tem a sua continuidade na presidenta Cláudia e que também enfrentou, em meio à Copa do Mundo, uma greve
forte de 3 semanas, nacional, e que o principal ponto era exatamente a aposentadoria, o regime de aposentadoria dos trabalhadores, que movimentou o México com uma força muito grande, porque no fundo é isso. A gente vê as organizações do grande capital de tentar de uma forma ou de outra, seja pelas concessões, ou nos grandes acordos, ou na tentativa de só invadir e tomar tudo, essas disputas. E é interessante porque a gente vê isso no México com o governo progressista, mas na Bolívia, por exemplo, a gente vê algo muito semelhante com o que o Brasil passa em alguns momentos, que é a questão da disputa, por exemplo, pelo minério. Inclusive lá com a tentativa de desestatizar e privatizar as empresas públicas de mineração, que nós já vivemos com a Vale do Rio Doce, mas que a gente sempre vive aquela coisa, vai privatizar os Correios, vai privatizar a Petrobras, vai ou não vai, e que também estamos falando de empresas públicas. Vivemos agora em Minas a privatização da Copasa, que é pela mesma empresa que privatizou a Sabesp e que dá muitos problemas em São Paulo. Então, essa tentativa de desmonte dos direitos assegurados da população em geral, mas em especial dos mais pobres, porque aqueles que têm condições financeiras, e a gente não se iluda, não estamos falando dos setores mais médios, estamos realmente falando dos setores mais abastados, eles conseguem garantir por meio da compra aquele direito, que, por todas essas constituições, é um direito básico humano. Essa vivência que estamos vendo acontecer também tem a ver com a falência, tanto de uma resposta dos chamados governos populares, como também dos chamados governos de extrema-direita. Então, eu acho que isso também demonstra que nem uma saída nem a outra. Não, sem dúvida. Do ponto de vista estratégico, não há uma diferença de qualidade. Os ataques à educação, à aposentadoria, à saúde pública, todos eles, seja pelos governos, entre aspas, populares, seja pelos governos da direita. O que a gente teria é tentar construir que seria uma saída da classe trabalhadora e dos setores populares. Isso é que seria estratégico. E essa saída necessariamente começaria por uma ruptura com essa subordinação ao imperialismo, seja o imperialismo dos Estados Unidos, seja o imperialismo chinês que ganhou muita força, seja o europeu, uma saída que trouxesse uma soberania significativa, certo? Não o tipo de soberania que nós temos agora, mas que toda a economia da América Latina está subordinada aos grandes interesses internacionais. Então, necessariamente, teria que ter um pé aí e outro pé teria que estar em garantir à classe trabalhadora os meios para uma sobrevivência digna. Porque, imagina, um país que nem o Brasil, super exportador de alimentos, você ter gente passando fome, não faz nenhum sentido. Eu vejo, fazer mais uma crítica aqui ao Plano Safra, o Estado brasileiro dá um subsídio gigantesco para o agronegócio para exportar e, de quebra, aumenta todos os preços do país. Ou seja, para a classe trabalhadora brasileira, nós não estamos ganhando nada com isso. A gente só está perdendo. Nós estamos pagando o preço da carne, o mesmo preço que se paga em Hong Kong, Nova York ou Londres. Então, o que seria necessário seria um projeto da classe trabalhadora que passa por conquistar uma verdadeira e significativa soberania nacional. E esse projeto, eu acho que a gente pode usar as eleições para publicizar esse projeto, tentar construir bases para esse projeto, mas o mais provável, viu, Carol, é que ele só vai vir pela ação direta e auto-organização da classe trabalhadora. É o exemplo da Bolívia. A Bolívia deu o melhor exemplo de como os trabalhadores, através da sua própria organização, eles podem tomar conta do país, eles podem mandar no país. Infelizmente, na Bolívia, as direções sindicais, elas se limitaram a ser direções sindicais. Então, elas simplesmente se limitaram a ir lá, num momento que o governo estava totalmente acuado, foram lá e apresentaram uma pauta de reivindicações que o governo respondeu com um monte de generalidades e depois os líderes ainda deram 90 dias para o governo responder e desarmaram o movimento. Ou seja, eles não agiram, digamos assim, coerentes com os melhores objetivos da classe trabalhadora, que seria assumir o poder e governar de acordo com aquela pauta que eles haviam entregado para o presidente Rodrigo Paz. Então, nós temos também um problema aí das lideranças da classe trabalhadora, a gente ter lideranças que se comprometam com esse projeto estratégico e com a auto-organização da classe trabalhadora. Isso daí é que é o decisivo, que pode garantir uma melhoria das condições de vida para todos nós trabalhadores aqui na América Latina. Muito obrigada, Fábio. Eu acho que, para a gente finalizar, acho que é importante a gente refletir sobre isso.
Há uma falência das respostas que estão aí postas, porque o sistema tem um problema. Cada vez mais a classe trabalhadora que se organiza percebe, e acho que tanto a Bolívia quanto o México trazem uma experiência, inclusive, de ter essa noção da classe trabalhadora, o poder que ela tem quando ela se organiza e quando ela para um país, que a gente possa, de fato, seguir numa organização. Estamos aí com uma disputa muito séria no Brasil, que é contra a escala 6x1, mas que não se finda só na escala 6x1, né? Nós estamos falando da disputa pelo fim da escala 6x1, mas que se a pejotização avança no STF, a conquista pelo fim da escala 6x1 não resolve, porque você deixa de ter uma jornada de trabalho atribuída, você tem um contrato mais precário, você já não é mais empregado, ainda que você tenha patrão. Então, todas essas questões são importantes e acho que refletem esse processo e esse projeto que a América Latina vive e também tenta se levantar contra. Carol, então, olha, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, estou sempre à disposição e viva a classe trabalhadora e a sua luta aqui em toda a América Latina. Então, hoje quando olhamos para a América Latina, não estamos falando de uma realidade distante, nós estamos falando de uma região que vive, ao mesmo tempo, esperança, disputa, pressão imperialista e mobilização popular. E é por isso que a gente vai ouvir também uma entrevista sobre o México, pensando no que a gente já conversou com o Fábio e nas mobilizações do país. O México é um lugar estratégico para entender o nosso continente, pela sua fronteira direta com os Estados Unidos, pela sua história de lutas populares e pela força de seus movimentos sociais. Ele mostra com muita nitidez o que significa enfrentar a dependência e defender a soberania. As mobilizações mexicanas não nascem do nada, elas vêm de uma longa tradição de luta indígena, camponesa, estudantil, feminista radical e docente. Professores e professoras, comunidades indígenas, familiares de desaparecidos, mulheres em luta contra a violência e trabalhadores precarizados seguem pressionando por direitos, por memória, por justiça e por um projeto de país que não seja subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Isso é fundamental. A luta contra o imperialismo não é apenas uma disputa entre governos. Ela se expressa nas ruas, nos sindicatos, nas escolas, nos territórios e nas comunidades. O povo organizado é quem dá conteúdo real à palavra soberania. E quando olhamos para a Colômbia, a Bolívia e o Peru, percebemos que essa disputa atravessa toda a região. Na Colômbia, há uma luta permanente entre projetos de paz, justiça social e autonomia de um lado e a tentativa de recolocar o país sobre uma agenda de militarização, repressão e alinhamento direto aos Estados Unidos do outro lado. Na Bolívia, a disputa passa pelo controle dos recursos naturais, como o gás, a mineração e o lítio. Não é por acaso que toda crise boliviana rapidamente desperta o interesse das grandes potências e das empresas transnacionais. A pergunta é sempre a mesma: essa riqueza vai servir ao povo boliviano ou ao lucro estrangeiro? No Peru, a instabilidade política mostra como as elites conseguem manter o poder mesmo quando a população vai às urnas. Há eleições, mas as estruturas econômicas, judiciais, midiáticas e repressivas seguem bloqueando as demandas dos povos indígenas, dos camponeses, da classe trabalhadora. Por isso, a América Latina vive uma encruzilhada, ou continuará fragmentada, tratada como território de extração, mercado consumidor e quintal das superpotências, ou reconstruirá um caminho de integração, soberania e direitos sociais. Para nós, trabalhadores da educação, esse debate tem a ver com a escola pública. Sem soberania, o orçamento vira refém da dívida, das privatizações e das pressões externas. Sem soberania, educação, saúde, previdência social e trabalho viram mercadoria. E nesse momento é importante a gente retomar um ponto central para a educação municipal de Belo Horizonte. A greve terminou, mas a luta não terminou. A greve da educação foi encerrada no dia 10 de junho, mas uma necessidade diante de uma situação que já vinha se agravando nas escolas. Não foi uma decisão simples. Sabemos que toda greve impacta a rotina das famílias, dos estudantes e da comunidade escolar. Mas é preciso dizer com honestidade, a situação anterior à greve já prejudicava profundamente o direito à educação. Um dos problemas mais graves era a falta de professores. Em algumas escolas, estudantes ficaram meses sem professores. Isso significa turma dividida, conteúdo interrompido, profissionais sobrecarregados e perda de continuidade pedagógica. A mobilização da categoria pressionou a prefeitura e ajudou a fazer a PBH se mover em relação a esse problema. A greve também obrigou a gestão a responder sobre a falta de verba nas escolas, porque uma escola não funciona só com prédio aberto. Precisa de material pedagógico, papel, livros, cópias, pequenos reparos, equipamentos, estrutura, como a gente viu hoje no caso das escolas, condições concretas para ensinar e aprender. A prefeitura diz que aumentou os repasses, mas essa conta precisa ser analisada de verdade. A rede cresceu, os preços subiram, tem a inflação e muitas escolas continuam enfrentando dificuldade para garantir o básico.
Outro ponto importante foi a educação inclusiva. Hoje a rede municipal recebe muitas crianças com deficiências e transtornos, inclusive pela qualidade do trabalho que é feito pela equipe pedagógica das escolas. Isso é uma conquista da escola pública, mas não basta acolher. É preciso garantir atendimento, planejamento, profissionais com formação e vínculo com o projeto pedagógico da escola. A proposta anterior da prefeitura era transferir parte dessa responsabilidade para as OSCs e instituições externas, o que poderia aprofundar a fragmentação e abrir caminhos para a privatização. A gente sabe que a greve não resolveu todos os problemas, mas a defesa da escola pública continua mesmo com o fim da greve. E essa defesa exige diálogo com a comunidade, transparência com a gestão, mobilização nas escolas e unidade entre os trabalhadores e famílias. Porque a educação pública não se defende só em época de greve. Nossa categoria e o nosso sindicato defende isso todos os dias. Muito bem, agora vamos ouvir o depoimento de Jorge Gomes, mexicano, ativista, professor e membro da CNTE, Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação do México. Saludos a todos los maestros y maestras de Portobelo, Brasil, e sociedade que nos escuta. Saudações a todos os professores e professoras de Belo Horizonte, Brasil e toda a sociedade que nos escuta. Me chamo Jorge Gomes, sou professor de educação primária desde os 16 anos. Atualmente trabalho na cidade do México, capital do meu país. Participo da Coordenação Nacional de Trabalhadores da Educação, CNTE, uma corrente democrática dentro do maior sindicato do México e Latinoamérica, com mais de 1 milhão de afiliados. Faço parte da coordenação do Comitê Emílio Zapata, um dos comitês que dão força à cidade do México. E escrevo para o jornal Forra Socialista e participo eventualmente com outros companheiros na Rádio Magisterial. E tenho o prazer de conhecer alguns professores brasileiros em encontros que temos tido nas últimas semanas. Vos falo há poucas horas após ter terminado as mobilizações por parte da Coordenação Nacional dos Trabalhadores, uma greve nacional que ocorreu por 3 semanas, durante a qual demandamos de forma contundente por todo o nosso país as demandas da educação, em especial a aprovação da Lei de Aposentadoria, ou a chamada Lei Ister, do ano de 2007, em virtude do acontecimento da Copa do Mundo de Futebol, organizada em conjunto pelo México, Estados Unidos e Canadá. Lançamos a campanha "Se não há solução, não rolará seu balão". A nossa coordenadora conseguiu se posicionar e demonstrar o problema da aposentadoria para os trabalhadores do Estado, que não são somente professores, mas também médicos e outras instâncias do nosso país. A presidente Sheinbaum, em um primeiro momento, subestimou nosso movimento e, após a falta de sucesso, por 21 dias, teve que se posicionar todas as manhãs em seu programa La Mañanera del Pueblo. O governo de Cláudia Sheinbaum buscou artimanhas estatísticas e de desqualificação para não atender às reivindicações, sem sucesso. A cada dia, ficava claro que a quarta transformação do seu chamado governo progressista, na verdade, é uma continuidade dos interesses do grande capital. Para uma parte da nossa população, ficou claro que a quarta transformação não se distingue de governos anteriores neoliberais que destruíram nosso país. Por isso, milhões de mexicanos optaram por uma alternativa que dizia ser pelos governos de López Obrador e Cláudia Sheinbaum em sua continuidade. As principais demandas do movimento foram exitosas em ir demonstrando para os diversos trabalhadores do nosso país, tanto do setor privado como público, que a eliminação do regime de aposentadoria solidária empobrece em sua maioria a população. A aprovação da lei de aposentadoria foi uma das grandes conquistas da mobilização e nesse momento está gerando debate sobre os principais pontos do sistema trabalhista do nosso país. Não somente pelos sindicatos, mas também por aqueles companheiros trabalhadores que não tiveram a oportunidade de se organizarem e que agora começam a ver um momento de luta comum. É certo que as demandas dos professores são muito amplas, mas temos focado nessa única demanda em nível nacional. É importante dizer que esse movimento tem promovido uma reeducação no aspecto trabalhista para esses mesmos professores, já que muitos deles desconhecem o regime das contas individuais da aposentadoria, as empresas que gerenciam a previdência e a grande quantidade de recursos que foram expropriados do magistério. Em uma conta estatística, aproximadamente 20% do PIB nacional do México é criado através do dinheiro arrecadado pelas empresas que gerenciam a previdência. Então, o grande problema que fica é a negociação para o retorno dos recursos para os trabalhadores por parte de um governo que está aliado aos interesses dos grandes capitais nacionais e internacionais. A situação agora para a CNTE é a atuação para os acordos sobre as relações trabalhistas junto ao governo federal, onde se encontram os principais ministérios do governo, como a
Secretaria de Governo, a de Educação Pública e a de Previdência Social. Para as negociações também temos a participação de governadores dos estados e outras autoridades importantes. Esse é um aspecto que a CNTE tem oferecido para iniciar o diálogo com o governo federal. Além disso, um dos pontos mais importantes é o da autocrítica das nossas ações e estratégias que nos trouxeram até aqui. Enfrentamos dois governos ditos progressistas denominados de a Quarta Transformação. De início, a população mexicana apoiou massivamente as ações que melhoraram a economia e o investimento social. Entretanto, a Quarta Transformação se mostrou um aliado sem igual do interesse capitalista, sempre votando a favor dos patrões, em detrimento dos trabalhadores, dos sindicatos e das entidades democráticas e organizações civis. Os governos progressistas alienam as organizações sociais. Seus discursos são, como diria Marx, um discurso bonapartista que fala a favor dos mais vulneráveis enquanto atua e favorece os grandes burgueses. Esses são os grandes problemas que enfrentamos enquanto CNTE e que encontramos por todas as partes do mundo. Como fazer frente a esses governos progressistas? Por isso temos interesse em conversar com professores e trabalhadores do Brasil e do mundo, juntos compartilhar experiências e estratégias que temos realizado em nossas cidades para enfrentar essas políticas que vão contra a nossa população latino-americana. Professores brasileiros, muito obrigado por essa entrevista e esperamos que esse diálogo continue circulando. Desde a Cidade do México, governo quem governe, que os direitos se defendam. Saudações, camaradas. En la CENTE no hay derrota. Saludos, camaradas. Intervalo cultural. E no próximo domingo acontece o Arraiado Kizomba Cultural no Mercado da Lagoinha. A festança conta com apresentações musicais de União da Vila com Ronaldo Coisa Nossa e Na Cadência do Samba com participação de Tati Lucas e Gabrielzinho do Irajá, direto do Rio de Janeiro. Durante os intervalos dos shows vai rolar desfile de moda e arte. A entrada é franca, mas você deve retirar seu ingresso no Simpla. Então, relembrando, domingo, dia 5 de julho, a partir de meio-dia, Arraial do Kizomba Cultural no Mercado da Lagoinha, que fica na Avenida Antônio Carlos, número 821, e também tem entrada pela Rua Formiga 140. Venha de traje típico que haverá fotógrafos no evento. Boa diversão! E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music e também no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, Voz da Rede Cindy Rede, com D mudo. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.